Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. Nosso programa é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, criada há alguns anos atrás, quando na época nós tínhamos cabelo, nós éramos mais novos, né? E que tem como nosso patrão e presidente Dr. Celso Antônio Soster, uma pessoa que presta relevantes serviços à comunidade da Zona Norte. E o nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido da Silva e doutor Dermeval Mucilo Trajano. O primeiro aspecto Lula aqui... da Silva, doutora Lula da Silva, Luísa. esqueci? Barbaridade. Por favor. A senhora tem que fazer a retificação de nome lá no Registro Civil, né? Pois agora, doutora Luísa. E agora está mais fácil, parece que até extrajudicialmente se pode fazer. Vou procurar o senhor essa semana, doutora Luísa. Não. Estou aposentado. Cuidado, Márcia, não vai ser esse o nome que ele vai Eu tenho medo. O primeiro aspecto que a bancada comunicou aqui debater é essa questão aí dos 7 de setembro, né? O movimento golpista de 7 de setembro. Que movimento golpista é esse, gente? Assim, nós tivemos muitos acontecimentos, não é? Assim, nas últimas semanas, aliás, nos últimos 4 anos, assim, os acontecimentos muito lamentáveis. Mas na semana passada nós tivemos um acontecimento muito importante que eu gostaria de deixar, né, registrado aqui, que foi a passagem do aniversário do nosso querido diretor, o doutor Aloísio. O doutor Aloísio completou, né, o cumpleaños do doutor Aloísio no dia 6 de setembro, não é, doutor Aloísio? E eu gostaria de dizer assim, que o senhor é uma pessoa da nossa mais completa admiração, que o senhor é o nosso representante do lavajatismo aqui, né? E não, que nós... não sou representante de nada. Sou meu o senhor próprio é representante do morismo e do lavajatismo. Vocês representam a esquerda. Eu sou a coluna do meio. Nós representamos. Doutor Demerval à direita, claro. Nós gostaríamos de lhe dizer o seguinte, que embora o senhor seja representante do lavajatismo, no nosso entendimento, né, enquanto ainda estamos vivendo num momento, né, de democracia, que nós temos o maior respeito pela sua opinião, assim como o senhor tem respeito pela nossa, e que para nós é um prazer inenarrável poder compartilhar, não é, da sua companhia e da sua amizade. Então, doutora Aloísio, sinta-se abraçado, o senhor é merecedor das melhores coisas possíveis, e vamos votar no presidente Lula, não é? Para que a gente mantenha o nosso país democrático. Vamos votar para o Lula voltar para a cadeia. Não, doutora. Ai, meu Deus, que revolta! Olha, a gente nem disse a sua idade aqui, para o senhor estar revoltado assim. E sem contar, doutora Luísio, que apesar lugar de ladrão é na cadeia. Desses movimentos antidemocráticos, teve também, não é, uma busca e apreensão na casa do Sérgio Moro. Isso também foi bem interessante que aconteceu na outra semana. Que acharam lá uns dólares na cueca dele lá? Não sei, doutor, eu sei que ele está, né, assim, infringindo leis eleitorais. Isso é intriga da oposição. Então está. Por favor, eu lhe devolvo a palavra, doutora Luísa. Tá, então, hoje a coisa vai render. Então, o que teve de golpismo no 7 de setembro? Então, eu acho que talvez foi uma conduta inapropriada. Agora, chamar de golpe tem muita distância. Você já viu o golpe dele em que sentido? Mas ele mesmo ameaça, né, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Olha o que ele fez, doutora Luísa, daquele 7 de setembro, um palanque político, uma baixaria, uma vergonha. Para que isso? Ele não tem postura para estar naquele cargo. O Lula também não tem muita postura, não. O Lula também não tem, não. Doutora Luísa, não doutora Luísa, eu gostaria de saber comparável. qual é a pauta. A pauta é o 7 de setembro do Bolsonaro? Não é o Lula. E não queira comparar o incomparável, né? Então, tá bom, tá. Houve um golpe, sim, nos cofres públicos, no nosso dinheiro suado para pagar os impostos. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém, né? Mas somos obrigados, porque esse imposto não reverte todo para nós como deveria de ser. Então, houve um golpe, porque ele está fazendo campanha política para a reeleição às custas do nosso dinheiro, né? Com o nosso dinheiro. Mas o Lula também está fazendo uso lá da verba, lá da... Como é que é a verba? O fundo eleitoral.
Está fazendo lá, está adoidado. É só o presidente Lula que está fazendo uso da verba eleitoral, doutora Luísa. O Moro não está fazendo. Tudo quanto é político. Moro Eu já disse não, que os Moro é políticos, santo. todo político a gente bota num caldeirão, mistura, não sai nada que preste ali. O Dallagnol não está Não fazendo. sai nada que preste ali. Daí o Dallagnol, o Moro não estão fazendo uso. E golpe, Eleitoral? quem quer dar é a esquerda, querendo implantar no Brasil uma ditadura civil. Por isso é que ela criou mensalão, petrolão. Isso era o objetivo, era comprar todo o legislativo para implantar uma ditadura civil. Eu até gostaria de ouvir primeiro o doutor Demerval, não é? Vamos lá, doutor Demerval, fala aí. Que é o defensor do Bolsonaro. É um isso aí. prazer falando com os nossos colegas dessa bancada e os nossos fiéis telespectadores. Eu entendo que, com a coerência que eu sempre, me é característica, o Bolsonaro se exaltou um pouco porque ele misturou não o político com o privado, mas o candidato com o presidente. Mas o recado foi dado, a população que foi lá são famílias, são pessoas que foram lá de livre, espontânea vontade, comemorar o 7 de setembro e dizer que estão satisfeitos com esse governo, sem corrupção, sem roubalheira, as famílias. Ai, desculpa, doutor. Comemorar um 7 de setembro. Não, eu não estou falando, vocês estão interpretando mal. Sem corrupção comprovada. Doutor Demerval sabe por que essa atitude delas é que elas não respeitam a opinião alheia. A esquerda não aceita. A esquerda não aceita opinião alheia. É só eles que estão certos. Doutora Luísio, o senhor, quando não concorda com o doutor Demerval, também senta-lhe a pua, né? Não, isso pode ser divergir. Mas por que o Brasil, nós temos uma democracia? Por que os outros candidatos não foram lá também? O Lula, o do Novo, a Tebet. Aonde? Mas os outros candidatos não tinham que estar lá. Aquilo ali era um local para estar o presidente da República e nenhum candidato. Aquilo não era uma festa política, era uma festa, uma comemoração do povo brasileiro, para o povo brasileiro. O presidente, em nenhum momento, teve postura de presidente, ele agiu como um candidato. Como eu falei no começo, ele misturou um pouco, sim, porque ele aproveitou o 7 de setembro para fazer política. Mas agora o senhor usou uma palavra certa, referindo ao presidente. Ele é um aproveitador. Mas, doutora, é uma comemoração do povo brasileiro, é uma comemoração do nosso país. E não um momento de fazer campanha. Não, eu concordo com o doutor Demerval, ou seja, claro, o povo foi porque quis ir. O povo foi lá vestindo verde e amarelo porque quis ir. Ele quis confraternizar com o candidato dele. Agora, vocês não querem aceitar Nós não estamos discutindo a conduta do povo, e sim a do presidente. Vocês queriam oprimir nem é mais o povo, presidente, ele é só candidato. Oprimir o povo para ele não sair à rua. Mas o povo não tem que ser oprimido, o povo tem que ser respeitado. Onde é que fica o direito? Onde é que fica o direito de ir e vir? É um momento cívico, não é um momento de campanha, um momento eleitoreiro. Mas, colegas, onde é que fica o direito de ir e vir? Exato. Ninguém está proibindo de ir. Nós estamos falando da conduta do presidente, que se utilizou das festas dos 200 anos de independência do Brasil para fazer campanha para a sua ditadura. O problema é que não tem como desassociar a figura do candidato do presidente. Então, o problema está na eleição. Fosse a metade lá do Bolsonaro lá para a manifestação. Não ia ser candidato novamente. Agora, viu, doutora Luísa? Se a pessoa não tem... Era um ato solene, ele tinha que se comportar como presidente. Eu entendo que o recado não foi dado. Eu digo o seguinte, essa manifestação estava forte, hein? Tanto no Rio, em São Paulo, né? No Rio, São Paulo e Brasília, né? A manifestação está forte. Como é que diz aquela, não sei quem que dizia, preteou o olho da gateada. Eu entendo que o Bolsonaro realmente extrapolou um pouco, mas estava nos braços do povo. Ele fala muita bobagem, né, doutor Luísa? A verdade tem que ser dita. Nos braços do povo, eu também sou povo e não estava lá. O Lula também adora estar no braço do povo. O Lula adora um palanquezinho. Se tivesse ele a oportunidade de estar naquele palanque, ele estaria.
fala teve, muita bobagem. nunca fez Realmente uso fala. político Nunca dessas datas. aproveitou uma festa do país para fazer propaganda em prol da candidatura dele. Que isso? Vamos se respeitar, doutora Luísa. Está vendo? Não estão aceitando opiniões contrárias. Nós não vivemos uma democracia, gente. Nós temos que respeitar as ideias de todo mundo. Doutora Luísio, o senhor não respeita as nossas opiniões. Vocês respeitam a opinião de alguém? Respeita? De todo mundo. É um programa então, de debate. então eu vou fazer uma pergunta. Se a gente estiver aqui para Então tá, concordar, vamos fazer uma não é um pergunta. programa de Tá? debate. Vamos fazer uma pergunta. Por que vocês não gostam do velho da Havan? Posso responder, doutora Luísa? Porque ele é um dos culpados. As duas é que tem que responder. Porque ele é um dos culpados pelo momento político que nós vivemos hoje, porque ele financiava disparos em massa, financiava fake news, porque ele é um inimigo da pátria, inimigo da nação. E pelo que eu vi, até o Bolsonaro, acho que ficou meio revoltado com ele lá, porque ele começou a atrair a multidão e fazer palhaçadas, né? Porque ele é uma pessoa muito espontânea, e o Bolsonaro deu uma bronquinha nele, né? Porque ele estava aparecendo mais do que o alecrim dourado, né? Vocês respeitam... Agora, um empresário desse ramo dele, ou qualquer outro, abrir uma loja por mês, gente, tem que ter coisa errada, não é possível. Eu não consigo entender. Exato, vocês tanto respeitam a opinião política dele, que vocês não frequentam a loja da Havana. Não. Mas vocês veem uma coisa. Meu dinheiro, aquele velho nunca vai ver. Tá aí, doutor. Elas não entram nem na loja da Havan só porque ele tem pensamento contrário à esquerda. Não, porque ele é um lesa-pátria. Mas eu achei que ele ia se associar à política para concorrer. E vem nem cargo político que ele quis, ele não está concorrendo a nada. Ele Exatamente. quer se associar aos políticos, não é à política, porque ele teve o quê? Não precisa, doutor. Teve reforma trabalhista. Para esses empresários desse tipo, se voltasse à escravidão no Brasil, eles estavam felizes. Não, mas ele... Estavam felizes. Vocês viram naquela CPI da Covid quanto é que ele paga só de impostos? Mais de 100 milhões... E o financiamento dele lá dos impostos atrasados. Isso eles não olham. BNDES, que vocês gostam tanto. Isso para elas é irrelevante. Que ele paga Gente, impostos. Mas, doutora Luísa, o senhor assim, ele criou... A esquerda quer que todo empresário quebre. Quantos empregos ele criou? Ele está comprando a força de trabalho das pessoas. O que é isso? Ele detém uma de produção. Hoje em dia está uma coisa assim que quando um empresário abre uma oportunidade de emprego, ele está fazendo um favor para o empregado. Parece que ele está fazendo uma caridade. Gente, é uma mão lava a outra. Vocês são contra os empresários, então? Porque eles fazem caridade? Não somos. Nos Estados Unidos é endeusado. Aqui é demonizado. O político é demonizado aqui. É verdade. Doutor Demerval, eu não lembro do Antônio Hermínio ter sido demonizado, do Gerdau ter sido demonizado. Por quê? Não lembro desses grandes empresários. A dona do Magazine Luiza, da Maria Luísa. Eu não lembro. Mas aí, colegas, a Magalu, a Luísa Trajano... Mas também não lembro deles puxando o saco de presidente nunca. Porque ela apoia o Lula, que vocês pensam assim também, né, colega? Não, eu nem sei quem o Gerdau, quem a empresa Gerdau aprova. Valorizado independente da política. Isso, e tantos outros empresários. Mas então por que o velho da van é pendurado no Bolsonaro? Porque alguma vantagem... Aí você acha assim, que o Magazine Luiza... Por que a senhora é pendurada no Lula? Mas daí é porque apoia o Lula. E o velho da van? E a senhora no Lula? Mas não é isso, doutora Luísa. Depois ele diz que nos respeita, né, doutora Marta? Não, doutora Luísa, é por ideologia. Só estou exercendo o contraditório. O que eu ganho com isso? Estou exercendo o contraditório. Eu não ganho e eles nada não com isso, aceitam o contraditório. Eu não atuo na política também. Eu não ganho nada com isso. Mas nós temos ideologia. A senhora não tem que explicar por que a senhora apoia o Lula, nem eu. Nós estamos falando do velho da van e não sei nem por que isso surgiu, porque não é nem a pauta. Agora que o velho da van parece um periquito, parece, né?
Ah, não, não. É ridículo. Parece o Louro José, né? Parece Mas o ele Louro é feio de José, qualquer é o jeito, periquito. né? É o Louro José. Por exemplo, eu fiquei sabendo que a Magalu apoia o Lula. Não interessa, ela é uma empresária, tem que apoiá-la, tem que incentivar, porque ela gera emprego, gera renda. O comércio, eu não sei porque, como eu expliquei, eu não sei porque o Davan se envolveu com política, porque não precisava. Da Magalu, ela não injetou dinheiro na campanha para fazer fake news, para financiar gabinete do ódio, para financiar gatilho de fake news. Então, doutor. é por isso que o senhor respeita a Magalu. Uma Eu coisa é um entendo. empresário sério, outra coisa é um empresário que quer Os empresários da direita não são sérios. E olha Os o que as da lojas esquerda são tudo expandiram sérios. nesses 4 anos. Entendo que Quantas todo lojas ele empresário inaugurou renda, nesses gera 4 emprego, anos? gera impostos. E Tem... daí, doutor Demerval? Porque gera emprego, paga impostos. É que se o doutor Demerval olhasse as coisas por um outro prisma, ele ia entender que, na verdade, o velho Davan está comprando a força de trabalho das pessoas. Não, parece que não. Parece que ele está fazendo um favor. Parece que está fazendo um favor, gente. Não é um favor. Não é porque ele é bolsonarista, mas eu falo muito que os funcionários deles estão satisfeitos, recebem direitinho, então, sabe, não gostam. Não vão falar mal, né, doutor Demerval? Mas também, doutor Demerval, assim, um empregado, eles geraram um caos. Eles geraram um trabalho, o senhor ia saber. O senhor já viu algum empregado, estando trabalhando, falar mal do patrão? Aqui, ó. Eles não falam mal na frente, né? Mas por trás pode falar. Pelas costas pode. Doutor Demerval, todo mundo sabe que adora o velho Davan e que adora o Bolsonaro. O Renan Calheiros execrou o velho Davan, pois ele foi lá em Alagoas, botou duas... Demerval, não chame ele de velho Davan, o senhor não pode. Eu posso. Carinhoso, doutor, é o jeito carinhoso. Tá, doutor Demerval, como é que tá? O Renan Calheiros execrou, e daí o que o velho Davan fez? Colocou 2 filiais em Alagoas. Que favorzão ele fez, já pensou? De graça, Márcia. Sem ganhar um lucrinho. Eu teria colocado em Alagoas. Eu sou ele. Mas ele não, ele, o que ele quer o bem do povo. É muita benevolência, não é, doutor Demerval? Ele abre esses empreendimentos só pelo povo. Que lindo! E ele ganhar também, né? O empresário... Então, gente, vamos colocar as coisas como elas efetivamente são. As lojas Colombo, que é uma loja de família que começou pequena e foi crescendo e se tornou uma das maiores empresas aqui do... Né? Farroupilha, né? Nunca vi puxando saco de político, pendurado que nem um papagaio num palanque, 7 de setembro. Do Lula tinha muita gente puxando saco. Eu entendo. Zé Dirceu era um. Porque por dinheiro ele é milionário, entende? Saco mesmo, eu achava que ele queria senharia. Quem puxa saco vai ser puxar saco até o fim. O nosso Dirceu é político, doutora Luísa. A primeira característica do velho mas vivia agarrado no saco do Lula. Mas ele é político, ele não é empresário, dono de lojas. Tem que ficar pendurado ali no cabide, né? Era um cabide. Agora, não era cabide, doutora Luísa. Financiar uma campanha com fake news, meu Deus do céu, se isso não é abominável, eu não sei o que é. Ser amigo da Dilma, ser amigo do Bolsonaro, se está gerando emprego, se está gerando renda, se está sendo bom para o país... O que é o fim, né, doutor Demerval? Os meios... Bom, gente, eu gostaria de me manifestar sobre o 7 de setembro. Primeiramente, dizer que essa escória que aí está, eles simplesmente sequestraram os símbolos nacionais. Então, bandeira do Brasil... Doutora Márcia, quem são as escórias? Quem são as escórias? A escória do Planalto. Precisa nominar? Os manifestantes, não. Não, doutor, alguns deles sim, porque o senhor veja bem, um outro companheiro foi morto em Mato Grosso. Não é? Por um bolsonarista com 17 facadas. Não é? Assim, um outro bolsonarista que, a princípio, seria uma pessoa bem-intencionada que distribui cestas básicas, que distribui quentinhas, pelo fato da pessoa necessitar dizer que ia votar no Lula, ele disse, né, colocou na rede social que era a última vez que ele estaria recebendo cesta básica. E fazer caridade, né, com os amigos filmando para botar numa rede social, no meu entendimento, isso não é caridade. E isso, na verdade, é promoção pessoal.
Não é? Então, tá, primeiro porque eles sequestraram os nossos símbolos nacionais que nós vamos resgatar. Né? Eles usaram a data de 7 de setembro e a máquina pública, porque eles usaram a TV Brasil, não é? E outra coisa, doutora Luísa, tinha caravanas, o doutor Demerval gosta muito de dizer que nas manifestações de esquerda, que a gente vê muita gente de vermelho, não vê ninguém com símbolo nacional, e que a gente vê a CUT, a gente vê o MST, né? Que Deus os guarde e abençoe, e que não se vê, na verdade, Trancou. Trancou todo mundo. Estou sozinho aqui. A Tô internet sozinho teve agora. estadia paga. Alô? Oi? Oi, tinha travado. Tá, assim, ó, teve, assim, então, voltando, então, o pessoal que compõe o MST e a CUT, eles também fazem parte da população brasileira, ou seja, são pessoas, não é, da população, têm suas famílias também, e o fato de estarem ligados, não é, a alguma instituição, ligado a um sindicato, não implica que não sejam família. Outra coisa, nesse outro encontro do Bolsonaro, teve pagamento de caravanas para levar pessoas de outras cidades, de outros estados até Brasília, não é? Houve uma movimentação intensa. A esquerda gosta muito de fazer isso aí também, a esquerda. E ninguém comenta que o Bozo fez isso, não é? Aquela besta fera demoníaca. Tá? Então a senhora está admitindo que a esquerda fazia também. Não, eu estou dizendo que o senhor não fala que a direita faz. Doutora Luísio, o coração de Dom Pedro veio para o Brasil, que eu, assim, honestamente, eu achei hilário até o fato de ter vindo, não é? Que foi escanteado pelo Bozo. O presidente de Portugal não ficou nem ao lado, né, do Bozo, no palanque, porque o Bozo simplesmente precisava fazer propaganda, fazer, não é, toda uma publicidade em relação à sua virilidade. Porque ele mesmo, com o perdão da péssima expressão, ele puxou o couro de imbrochável, que eu nunca vi uma coisa mais broxante na minha vida, principalmente nesse dia. Né? Acho que ele errou o ali. Dia da Pátria. Né? Então, assim, ó, fazendo discurso sobre isso, sexo, né? Beijando a mulher, usou aquela mulher que estava ao lado dele com nojo, inclusive, a expressão de nojo da Michelle era uma coisa assustadora. Fez um discurso para agradar os evangélicos, não é? Falando na princesa, que é a Michelle, né? Aí tascou-lhe um beijo na Michelle, que a Michelle, né, ficou assim, com o estômago revoltado, e puxou o couro de imbrochável. Uma vergonha internacional. E daí eu me pergunto, uma pessoa é tão ridícula a esse ponto? Não, não é tão ridícula a esse ponto, mas tinha que abafar todo aquele assunto que tinha dos mais de 100 imóveis que foram comprados, e 51 deles em dinheiro vivo. Então, tudo deve ser feito para conseguir criar uma cortina de fumaça. Por favor, e daí, assim, ó, o que acontece? A esquerda reproduz isso o tempo inteiro, né? A mídia reproduz isso também, e daí, assim, ó, vai caindo no esquecimento essa corrupção absurda que, em 30 anos, mais de 100 imóveis foram adquiridos. Com o dinheiro, né? Qual é o salário de um deputado federal? Né? Aqueles filhos dele também, é uma família, é um absurdo. Então ele roubou também na época do governo da esquerda, né? 30 anos. A esquerda teve 14. A esquerda teve 14 anos no poder. 13. Acho que era a rachadinha, né, doutor? A rachadinha, o gabinete dele. Hoje, o Queiroz é candidato a deputado federal. Vai se eleger. Está no Rio de Janeiro falando o governo do PT não fiscalizava isso. Doutora Luísio, o governo do PT não fiscalizava o gabinete do Bolsonaro. Certamente não fiscalizava o gabinete dele. Então, outra coisa, foi omisso, então. O filho do Bozo, que eu não sei qual deles, entre o 01 e 04, não é a fraquejada, pediu apoio de quem tiver armas, não é? Que fosse defender o Bolsonaro como se ele estivesse sendo atacado por alguém. Quando, na verdade, eles atacam. Eles já mataram 2 pessoas da militância petista, né? Por divergência de ideias.
Então, é um absurdo, doutora Luísa, eu fico até constrangida quando o senhor puxa o presidente Lula para essa situação, né? Fazer um paralelo, fazer uma comparação com esse vândalo. Assim, ó, agora o presidente Lula esteve na CNN e foi simplesmente perfeito. O que ele colocou? O Bolsonaro gosta de fazer a comparação, né? Comparar o governo dele mesmo com a Nicarágua, com a Venezuela, não é? Ele gosta muito de fazer as comparações. O presidente Lula fez a seguinte observação: por que o Bolsonaro não compara o governo dele com o governo do presidente Lula? Isso ele não faz, porque o governo dele ele um não lixo. pode comparar, ele não pode comparar também, doutora Márcia, porque no governo do Lula teve o Petrolão e o Mensalão, do Bolsonaro não teve. Não, doutora, o senhor sabe muito bem que teve um são mentirão em incomparáveis os dois relação. governos. Não, o senhor Eu sabe muito admito bem. que esse governo Isso aí foi a cama de corrupção, gato e mas começaram a o PT montar para dar o golpe que superou. resultou no que nós temos aí. Eu lembro, doutora Luísa, da miséria que era no governo do PT. Eu lembro que as crianças não iam para a escola, que não tinham vacina, que não tinha campanha para vacinação, que as doenças estavam voltando, que a fome batia nas portas das casas, das famílias. Então, o governo do PT foi horrível, era horrível. Né? Era horrível, né? Pelo que a senhora está dizendo, dá para ver. O senhor não entende uma ironia, doutora Luísa? Vocês estão fazendo ironia? Vocês não respeitam, então, o adversário? Estão ironizando? Mas o senhor veja bem, não é possível comparar a civilização e a barbárie. Não adianta. Não adianta. O senhor está fazendo, doutora Luísa, na cabeça do exatamente petista, como Ciro Gomes. O petista, para mudar de ideia, só abrindo a cabeça e botando lá dentro. Não, mas por quê? Mas a gente não quer mudar de ideia. Por que o senhor fica tentando fazer com que a gente mude de ideia? Claro, vocês já estão doutrinados por uma coisa? O missionário já doutrinou vocês? E o senhor é aquele que não se deixa doutrinar, né? Mas doutora Luísa fica numa posição, doutora Ângela, muito cômoda. Confortável. É muito confortável, porque ele critica todos os lados. Tem dias que ele nos ataca, tem outros que ele ataca o doutor Demerval. Tem outros que ele ataca tanto a gente quanto o doutor Demerval, e assim a posição dele é cômoda. E assim porque ele, doutora Ângela, é lavajatista e a Lava Jato não existe mais. Então, a doutora Luísa está meio assim, sem saber onde se agarrar. Eu critico quando vocês trazem à baila aquele que tentou acabar com a corrupção no Brasil e não conseguiu. As forças ocultas não deixaram. Sabe qual é a diferença? O sistema é muito forte. O PT, doutora Luísa, pode desaparecer do mapa. Pode. E nós estaremos aqui firmes e convictas porque nós temos uma ideologia política. O PT não vai desaparecer nunca do mapa. Nós nos filiamos ao PT. Vocês têm uma ideologia nós temos mais inabalável. programática. Ninguém faz vocês mudar de pensamento. Graças a Deus. Nós somos de esquerda, nós somos solidários. Nós somos favoráveis à vida e à ciência. Vocês são esquerdas e não respeitam a direita. Eu acho que tem que respeitar. Respeitamos, às vezes a gente não entende. Colegas, eu não queria estar na pele do governo Bolsonaro durante esses 3 anos e pouco. Foi só STF perseguindo ele, é só Globo 24 horas perseguindo ele, é só os pequenos partidos. Doutor Demerval, eu não queria estar na minha pele nesses anos todos desse desgoverno podre, porque só eu sei o que eu vi de gente perdendo benefício assistencial, gente sendo desaposentada, gente perdendo trabalho, gente morrendo por falta de vacina. Isso sim, doutor Demerval. Mas o mundo inteiro está em crise por causa dessa pandemia. Não é só o Brasil. Não foi só a pandemia. Mas mas talvez no resto do mundo não tenha vivido um retrocesso tão vergonhoso como nós vivemos. Eu lamento hoje, eu não queria ter passado por essa pandemia com um presidente como Bolsonaro. É só nós olharmos aqui minha irmã argentina aqui, está à esquerda. Olha o caos que está aquilo lá. A gente não pode só achar que está ruim, está ruim, está ruim. Está ruim? Eu acho que os preços estão caros no Brasil. Eu acho que teria que estar uma... Mas o Brasil está andando. O Brasil está andando. Demerval, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, que é um advogado, um empresário, um farmacêutico, para nós 4 aqui, não está ruim.
Claro, eu exato. tenho a minha casa para morar, eu tenho comida na mesa, eu tenho assistência Graças a médica. Deus, doutora. Né? Tenho. Mas a gente tem que olhar para fora. A gente tem que Claro, olhar ao claro. redor. A gente Nossos não pode irmãos. ficar só na nossa bolha e achar, tá bom. Ai, teve a pandemia, tá bom. Tá ruim. E eu não vejo o Bolsonaro ter um mas, gesto de humanidade. Agora mas dá doutora, Não, mas benefício. ele aumentou o Bolsa Porque Família é para uma R$600. Por Como é que ele quê? não Porque faz ele nada? quer se eleger. Ele Até quer se dezembro. eleger. a Isso é doutora Ângela, campanha. Gente, isso é doutora, campanha. tá, mas doutora Ângela, a Globo, fique em casa, fecha tudo, fique em casa, lockdown. Não, doutor Demerval nem fechou. O Quase que nem o governo fechou, doutor Demerval. federal, saúde e economia? Quem quebrou com a pandemia é porque já, como se diz popularmente, já estava mal das pernas. Doutora, Doutor Demerval, a sua farmácia, tá, deve ter lucrado bastante, obviamente, que foi um momento, né, de crise, né, de saúde, mas eu digo assim, ó, pela localização da sua farmácia, não é próximo a uma parada de ônibus? tem. Tá, então assim, ó, durante toda a pandemia fechou tudo, ninguém pegava ônibus, ninguém se deslocava para o seu trabalho, parou tudo, é isso? Não fechou tudo, né? Claro que não. Então, doutor Demerval, o senhor tem a coragem de dizer isso na nossa cara. Não, o que eu estou dizendo fechou. é Não fechou. pregava, fecha tudo. E o Bolsonaro dizia, não, vamos... Mas não fechou. Mas a pregação não implica na crise econômica. Não Se as fechou pessoas porque o têm que fechar Bolsonaro... tudo e não fechou, então não há que se falar. Porque ele sequer respeitou as normas básicas. Sequer, que dirá fechar. Ele não fechou. Aqui na Vila, vários comércios foram multados porque estavam abertos. Sabe? Era para fechar. Mas não foi todo o tempo, foi até antes da vacina. E se teve que ficar fechado, a culpa é do Bolsonaro, que ficou né, demorou para comprar a vacina. Demorou. Doutora Ângela, aqui no Assis Brasil, também, assim, os comércios menores fecharam, os comércios que não eram voltados, não é, para a área da saúde. Mas eu lembro de ver assim, ó, os proprietários ou os funcionários sentados na porta do comércio, e daí as pessoas chegavam ali, levantavam, né, a cortina, as pessoas entravam para comprar de um em um. Provavelmente isso tenha acontecido próximo da sua farmácia também. Lojas de calçados no centro, eu sei porque eu conheço uma das pessoas que trabalha nessa loja, é minha cliente. Essa pessoa que vendiam pelo WhatsApp, e que daí o cliente só ia lá na porta e eles entregavam. Ou seja, nunca parou. E essa minha cliente, para chegar na loja, ela pegava o ônibus e ia para o centro. Nessa época que não podia abrir assim normalmente, eu comprei pelo WhatsApp também, aqui na Cassol, na Samsung. Vieram me trouxer em casa o que eu precisava. Mas e daí, doutora Ângela? O funcionário pegava um ônibus para ir trabalhar. Então, o doutor Demerval, ele tem assim, essa ideia de que, como existia campanha para fechar, fechou, então. Não fechou. Não fechou. Fechou por pouco tempo, não pelo... O funcionário estava exposto nos ônibus, no meio de transporte. Colegas na Assis Brasil, quantas lojas fecharam? Quantas? Aluga-se. Teve uma crise bem violenta. Mas isso já vinha acontecendo desde 2016. Nós comentávamos quando gravávamos ainda lá no estúdio. O doutor Demal, viu que ela limita bem a 2016. Antes não tinha desemprego. Só porque era o governo deles, da Dilma. Não, nosso governo... Tudo que acontece de ruim no Brasil não é da esquerda. Será que agora no Bolsonaro não foi ocupado pela morte da rainha, doutor Júlio? Olha, não duvido. Não duvido. Ele vai para o Lula disser, ele está feliz da vida. Se o Lula disser para os militantes dele que foi, eles acreditam. Não, ele deve estar comemorando que ela morreu bem nessa data, porque ele vai usar o enterro da rainha para a campanha dele, né? Estamos às portas da campanha, ele deve estar indo para lá, né? Sábado, eu acho. Ele vai no final de semana, no próximo, porque, se não me engano, o enterro é dia 19, né? Ele vai no outro final de semana. Então, assim, tá? Caiu, como é que é? Então, caiu do céu. Doutor Demerval, se Lula doutrinar eles acreditam. Eles acreditam tudo. O Lula disse para eles que é inocente, eles acreditam.
Também você pega O pesado. Moro Ele- também Não disse, é, mas o o doutor Moro também Aloysio disse que nunca é traumatizado, porque O o Moro Moro também disse disse. para ele que o presidente Lula era culpado sem prova e ele acreditou. Ele acreditou, ele acredita no Moro piamente, só porque o E Moro luta, Não, luta eu não bravamente acredito em para ninguém defender. piamente. Eu não acredito. Eu sou que nem São Tomé, tem que ver para crer. E o senhor não viu e acreditou, doutor vi. Aloysio? Ele não viu os autos do Eu vi processo. fatos Então não tem como e dizer. relatórios e Então depoimentos. não leu, não Eu leu. vi. Aí não provas, Eu vi, e muitas eu vi. provas robustas. Depoimento não é prova? Depoimento não é prova? Mas da onde, doutor? Depoimento de quem? Ah, Do não. Léo? Não, tá. Depoimento agora não é prova. Tá. Depoimento é a prostituta das provas. Ah, é. E depoimento do Léo Qual é que não é Pinheiro, a que prostituta depois das voltou provas? atrás disse Qual que é era que não é? A mentira. prova documental é a rainha. A Não, prova não é só isso, testemunhal. doutora Luiz está falando no Léo Pinheiro, tá, da OAS, que A- depois veio a público dizer que não, que ele foi obrigado a fazer isso em função, né, de conseguir, então, uma delação premiada. E teve ainda, o filho foi ser diretor da Caixa Econômica Federal, o genro. Me poupe, né, doutora Luísa? Não, doutora Márcia, um homem poderoso como aquele não ia se sujeitar a temer alguma represália. Um homem poderia, se fosse um coitadinho, Uma se fosse um pessoa fica coitadinho, presa, um tem a sua coitadinho, família se ele fosse ameaçada por fosse aquela um Zé milícia lá de Ninguém, eu Curitiba. até acreditaria. Mas um homem poderoso não teria como Por se quê? dobrar a essa. Mas Porque quanto queria. juiz aí que já se meteu em falcatrua, doutora Luísio? Para que mais poderoso que o Juiz é um Marcelo ser Degresch? humano, como outro qualquer que exergue um cargo para o qual se preparou, foi aprovado num concurso, mas não é um super-herói, uma pessoa incorruptível, uma pessoa acima do bem e do mal. Que Vídeo isso? Moro aí, Vamos Dallagnol. voltar à terra, né? Vídeo Agora- Moro e Dallagnol. Aí O fala- Moro, inclusive, nas pesquisas, atrás lá, Como- né, não Como é estava que eu na não sei frente. eu não tenho acompanhado essas pesquisas lá. Como é que está o Moro lá em pesquisa lá? O Moro está atrás, né, doutora Luiz? Eu quero ver Atrás, quem é o... atrás de quem? É, isso é um que o doutor Demerval gosta muito. Atrás do trio elétrico. O senhor não lembra, doutor Demerval, que foi Não, qual é o candidato estado que está? Qual é o Hã? estado que está correndo? Paraná? Paraná? Tá o Álvaro Álvaro Dias. Dias. Álvaro Dias. Papai Está assinado atrás por do ele, Álvaro Dias. É. Conheço pessoalmente. Pois é. E aí? Mas, O colega, Moro está atrás do Álvaro Dias. Ou Vamos. seja, o Moro, assim, ó, ele conseguiu destruir a própria vida porque fez política, né? Mercadejou a toga e agora, depois, demonizou a política, entrou para a política e não consegue O nada. Álvaro Dias tem 35% Evitar que de continuasse intenção de roubando. voto. Evitar E o Moro... que continuasse roubando o Brasil é mercadejar a toca. Está vendo, doutora Luiz? O Vendo? Álvaro Dias... Viu como é que é o dicionário deles? Quem tentou acabar com a corrupção mercadejou a toca. É? O povo é que está dizendo, não somos assim, nós, doutora Luiz. assim No Paraná, ele está com 24% de intenção de votos, enquanto o Álvaro Dias está com 35%. É o povo que está dizendo, no estado dele, não é nem fora dali. Então, é gente que conhece bem ele. Ele é xingado na rua. O Moro é xingado na rua. Ele é Nem xingado, em Maringá estão ele é votando xingado nele. pelos ladrão. Quem é Não, ladrão vai doutora xingar Luiz. mesmo. Nem em Maringá estão votando nele. Só o senhor É. gostaria de ir lá para o Paraná. Gente, eu gostaria tanto que nem o Dallagnol se elegesse. Eu queria muito que nem um dos dois se elegesse. O ódio Olha, da esquerda é tão eu grande. quero comemorar O ódio da muito. esquerda é tão grande. Pelo contrário, doutora Luísa, não é ódio, é amor. Ódio. É Isso amor aí é pelo ódio. nosso Isso aí país, é ódio. pelo nosso povo. É Isso é amor ódio. pelo Brasil. Eu sempre digo o seguinte: a Não é esquerda ódio. ela não muda de opinião e não abre o bico. Está aí o José Dirceu que se diga. Na época da ditadura, ele foi preso, foi para o pau de arara, não deu um pio. E aguentou. Ele não é cachorro da ditadura, não é cabrete nem nada. Ele aguentou o pau de arara e não deu um pio. Tá certo, a presidenta Dilma também. E a gente sabe de outros por aí que entregavam os amigos, né? Os companheiros de luta. A presidenta Dilma também. Quem é que entregava? A gente sabe do meio artístico, teve tantos, né, que entregaram. Ah, bom. Tá, mas eu não conheço nenhum. Mas, gente, a polarização... Coisas, né? colegas, essa polarização está fazendo muito mal ao Brasil. Eu estava falando com um colega meu,
passadas as eleições, doutor Luiz, é capaz de dar até um rebuliço, uma revolução, porque não permitiram nunca esse homem governar, eleito democraticamente, com 60 milhões de votos. Deveriam ter deixado, assim como o PT... Mas ele é muito fraco, né, doutor Demerval? Mas ele o povo é fraco. colocou ele lá, colegas. O povo ele é de uma fraquejada também. Porque ele está lá há 4 anos com o poder e não consegue fazer nada. Ele nem quer governar. Eu já falei... Os outros que governam. Esse país está Mas acontece que ele entregou o governo para o Centrão para não sofrer o impeachment. Mas o nosso sistema, se ele não faz isso, eles já tinham caçado ele há horas. Já tinham caçado ele há horas. Ele foi obrigado a profissionalizar a política. Que não tem... porque já tinham 100 e poucos pedidos de impeachment e ninguém fez nada. Depois pararam de pedir impeachment. Qual é? Lula, Fernando Henrique, Dilma... Todos são obrigados a governar com o Centrão, não tem outro jeito, gente. É o nosso sistema, Então tem que tirar o Centrão. Doutor Demerval, tem que governar com o Centrão, mas precisa entregar o governo para o Centrão com o orçamento secreto? Não, mas a esquerda entregou lá o cofre do Correio, não foi? Lá naquela crise orçamento secreto, doutor Luiz. Orçamento secreto, com maior corrupção já vista no governo. Exato. Mas eu quero muito que o Lula se eleja. Só para eu saber o que tem nesse orçamento. Para tirar esse sigilo de 100 anos de 100 tudo. anos de sigilo da carteirinha de vacina. Vocês vão ver que o Bolsonaro foi o primeiro brasileiro a fazer vacina. Não é de duvidar, mas o orçamento secreto o Bolsonaro vetou. Só que ele não governa sozinho. Como ele vetou? Doutor Demerval, foi ele que criou. Ele foi para a televisão dizer... Por que ele criou se ele não queria, né? Foi ele foi para a televisão. Quem cria é o Legislativo. O Legislativo ali trabalhou em causa própria. Aquela cambada lá do Congresso é tudo doutora safado. Luiz, Congresso é tudo safado. O orçamento tem, sim, a participação do Bolsonaro e do Guedes. É tudo safado. Mas foi aprovado. Ele deu um canetaço. Não, foi um canetaço dele, então. Quem é que manda a LDO, doutor? Quem é que fez o canetaço? Quem manda a LDO? Colegas, eu queria fazer uma pergunta para É o Legislativo? Não, é o Executivo que manda. Vamos ver a pergunta. Daí mandar a proposta é uma coisa. Fazer o votação secreto é outra coisa. Vamos ver a pergunta do doutor Demerval. Aqueles políticos de Brasília, não dá para levar eles para compadre. São tudo corruptos. Eles adoraram o orçamento secreto. Uma coisa que eu gosto muito. O Bozo também adorou o orçamento secreto. Os militantes, os políticos do PT também, doutora Márcia. Não vai atrás. Doutora Luiz, quem levou dinheiro não vai do atrás, secreto, doutora Márcia. Ali, lá não tem santo. Doutora Luiz, vamos ver o que o doutor Demerval quer nos perguntar. O Lula falando no horário político que nós temos que votar em senadores, em deputados federais comprometidos com o Brasil. Mas a pergunta que eu queria fazer para a doutora, o que o Bolsonaro fez de bom? Não fez nada de bom? O que ele fez de bom? Tirou o horário de verão, que eu não gostava, só isso. O PIX, mas ele gosta de pagar em dinheiro. Outra coisa muito boa, exatamente. Mas o horário de imóveis só com dinheiro, né? Só isso, eu não lembro de mais nada. O que mais que o senhor lembra? Não, Bolsa Família de R$600. Reduziu a verba para a educação, praticamente zerou a verba para a cultura. 400 milhões... Esse é o primeiro requisito de um ditador. Acabar com a cultura no seu país. Acontece o seguinte, o doutor Demerval disse com razão quando ele não governa sozinho. Então, vou citar aqui um exemplo. O Bolsonaro fez uma proposta em relação ao ECAD para tornar inexigível a cobrança do ECAD dos hotéis, motéis, porque estavam querendo já cobrar contribuição do ônibus lá. O motorista do ônibus ligava o rádio lá, tinha que pagar o ECAD. O Bolsonaro fez um projeto tirando várias atividades que, no meu entendimento, também são indevidos a essa contribuição. Ele fez o Congresso, o que fez? Escanteou. Por quê? É muito forte lá. Tem muita coisa lá em Brasília que tem dinheiro por fora. Ou seja, não, vamos engavetar. Essa lei aqui não vamos aprovar. Aí compra lá os cabeça
que faz a cabeça dos outros, dá o cala-boca, exatamente. Assim como a esquerda às vezes faz isso, né? Então, é uma coisa assim, ó, era ótima tirar aquela contribuição de umas atividades, por exemplo, a pessoa vai no motel lá, não vai lá para escutar música, e eles cobram contribuição do motel, porque tem uma televisão lá para eles ver, né? Como se eles fossem lá para ver televisão, né? Aí não aprovaram a lei, aprovaram a lei, tiraram, botaram para escanteio Outra coisa que eu estou olhando aqui, não foi o governo Bolsonaro que criou o PIX. Não, doutora Márcia, mas ele foi implantado no governo Bolsonaro, mas ele começou na gestão do Michel Temer em 2018. Mas ele contribuiu, né? De qualquer maneira. E os estudos foram concluídos. De qualquer maneira, ele contribuiu. Agora, do ECAD. Mas então não foi ideia dele. Ele sempre. Ele vende a ideia que foi ideia dele e não foi. A transposição do São Francisco, né? Agora, exatamente. Do ECAD. É o engenheiro da obra pronta. O Onyx, gente. Do ECAD, a iniciativa foi dele. Do ECAD, a iniciativa foi dele. Só que forças ocultas não deixaram ser aprovada. Disseram, não, isso aqui nós vamos examinar depois. Isso vai levar agora 20 anos. Até que saia uma... Pois é, doutora Luiz. E todos os projetos que a presidenta Dilma mandava na época do Eduardo Cunha também, que ficaram todos engavetados. E também, assim, a taxação das grandes fortunas que o presidente Lula mandou, que nunca saiu da gaveta. Mas ele também não queria que saísse. Reforma agrária. Ele também não queria que saísse. Ele fez de conta. Queria, sim. Chamou todos os representantes da sociedade brasileira. Luiz sabe tudo do Lula. Tudo. Não, tudo não, quase tudo. Eu não sei. Meu Deus. Tá, mas tá aí, doutora? O senhor sabe que ele vai ser o nosso próximo presidente, doutora Luiz. Vocês viram a entrevista do Onyx? Deus me livre. Deus me livre de Lula e de Bolsonaro. Deus me livre. Que eu estava, doutora Luiz, aquele debate político, gostei muito daquele cara do Novo, sabe? Um cara bem sensato, um empresário bem... Diga o nome. Eu não me lembro o nome dele, do Novo, aquele lá do partido do Zema. Sabe por que o senhor gostou, doutor Demerval? Porque esse cara, assim, como ele sabe que ele não tem a mínima chance de se eleger, ele diz tudo que todo mundo quer ouvir, porque ele não tem compromisso. Mas o que acontece? Ele é um empresário, e ele diz que é verdade, o Estado impede as empresas de crescerem, sabe? O Estado é um paquiderme muito pesado nas nossas costas, colega. Sim, ele é a favor de um Estado mínimo, porque ele é liberal, ele é a favor da política liberal. Só que ele esquece que lá em Minas Gerais o Zema está ganhando muito dinheiro, né, com empresas que estão ajudando na campanha e que trabalharam, inclusive, no governo dele sem licitação. Ele é a favor do Estado mínimo e a esquerda é a favor do Estado máximo, né? Quanto sou maior, a favor de um Estado grande o suficiente para suprir as necessidades dos necessitados. Mas o Estado, para o PT, quanto maior, melhor. Não, doutor Luiz. Ele tem que ser grande o suficiente para suprir as necessidades da nossa população, porque nós já fomos um país emergente. Hoje nós voltamos a ser um país pobre. Claro, depois da roubalheira que a esquerda fez, ficou pobre. Não, o senhor sabe que não é isso, e o senhor sabe que sabe, doutora Luísa. O país ficou pobre, roubaram muito. Olha o sorrisinho dele, né? Roubaram muito. Bem, pessoal, mas o Brasil ainda é o país mais rico da América do Sul, chegando no final do nosso programa. Hoje estou meio prejudicado, estou ruim da garganta. Mas então nós temos uns 2 minutinhos para cada um para fazer considerações. Quantos minutos temos aí, Felipe? Temos 5 minutinhos para esgotar o nosso tema aí. Eu tô meio atacado a garganta. E aí, quem começa? É uma lástima essa polarização, colegas. Vocês viram agora, teve a posse no STF, o Bolsonaro nem foi. Essa briga, sabe quem é que perde? Perdemos nós. Perdemos o povo. Perde o Brasil. Ele não foi, doutor Demerval, porque ele sempre agrediu. Essa hostilização começou com ele, com o governo dele. Ele não foi porque era uma mulher que estava sendo empossada. Era uma mulher de esquerda, nomeada pela presidenta Dilma. Né? Não sei se ela é de esquerda, mas foi nomeada, fiz muita audiência com a doutora Rosa Weber, doutora Luísio também,
né? Então, ele não foi por isso, porque ele não se dá ao respeito, ele não respeita o cargo que ele ocupa, ele não respeita aquela faixa presidencial, porque era obrigação do presidente da República estar, sim, na transição de presidente do tribunal. Era obrigação, ele não cumpre com os deveres dele. Então, ele não foi lá porque existe essa polarização. Quem começou com essa polarização e vive agredindo todo mundo aí, foi ele mesmo. Então, assim, é Bolsonaro fazendo o papel de Bolsonaro. Então, é isso. Gente, uma boa semana para todos. Um abraço. E o Lula fazendo o papel de Lula, né? Encantador de serpentes. E, aliás, faz muito bem feito. O encantador de serpentes, como diz o Ciro Gomes. Ele fica encantando. Bolsonaro não compareceu. Ele fica encantando ainda os seus militantes. O Bolsonaro não compareceu, porque, se não me engano, ele estava participando de um podcast ou de uma entrevista para o Ratinho, uma das duas. Eu sei que as duas ele teve dois compromissos. Que coisa linda, né? Quanto à Rosa Weber não é e nunca foi de esquerda, porque se ela fosse, eu acho que não. Se ela tivesse um pingo de consciência, ela não teria condenado o Zé Diniz. A Rosa Weber é de esquerda. Ela foi colocada lá pelo PT? Ela foi colocada pelo PT, mas eu acho que ela não... Ela não teria votado pela colegialidade e contra o HC, que tornaria o presidente Lula... Ela tem muita competência, ela tem muita competência para estar lá, ela foi colocada pelo PT. Tudo não fosse o PT, ela não estaria lá. Qual é o apesar dos méritos dela. Você também foi? Ela não quer dizer que ela seja petista, né, doutora Luiz? Exatamente, até porque o PT não faz um toma lá da cá. E daí, assim, ó, se a Rosa Weber fosse de esquerda... Só faz toma lá da cá no dinheiro, né? Toma lá o teu da cá. Se ela tivesse um pingo de consciência, eu acho que ela teria condenado o nosso Tirceu sem prova alguma, só porque a literatura jurídica permite, e ela teria votado pela colegialidade, não pela própria convicção, quando ela votou no HC que daria liberdade ao presidente Lula? Não. E outra, então, gente, é para finalizar, então vamos esperançar, falta 108 dias, 3 horas, 57 minutos e 12 segundos para que essa criatura suma da nossa frente. Se Deus quiser, o presidente Lula, em 2023, estará aí para resgatar a alegria do povo brasileiro. Deus me livre. Deus me livre. E eu quero pedir para os nossos telespectadores que não vote por partido, vote por convicção, que o melhor... é o nosso candidato que é o melhor. Aí que está o problema, né? A convicção. Exatamente. O problema, como o doutor Demar está falando, essa polarização, ela realmente está prejudicando e muito a nação. Né? Porque a polarização sempre existiu, só que não era com a esquerda não era com ódio. A esquerda não vota em bolsonarista. Bolsonarista não vota na esquerda. Mas por que a esquerda vai votar em bolsonarista, doutora Luiz? Qual é o sentido disso que o senhor está dizendo? Mas aí, por que o bolsonarista não vota na esquerda? Mas por que o Bolsonaro vai votar na esquerda? Foi cooptado. Não, eu digo e vou repetir. A esquerda é radical. Não comulgou do entendimento deles. O bolsonarista era uma coisa, ou seja, o bolsonarismo e o petismo estão ali em idênticas condições, gente. Por exemplo, eu até digo o seguinte, por exemplo, se não... Dá para se ver isso na eleição passada. Na eleição passada, quando era candidato, o Coiso não estava na eleição, né? Não, Lula não estava na eleição. Qualquer candidato que fosse para o segundo turno com o Bolsonaro ganhava a eleição, principalmente o Ciro Gomes. Então, se o PT não fosse para o segundo turno, fosse o Ciro, nós não teríamos Bolsonaro na presidência nesses últimos 4 anos. Não foi, doutora Luísio. É aquelas coisas, né? Não foi porque o PT, o Ciro pediu para aquele candidato de São Paulo lá, o Haddad, tirar essa candidatura, que ele ganhava do Bolsonaro, e ganharia mesmo. Então, o PT não tirou. Então, o PT agora nós pedimos. O PT Ciro, é responsável. Tira a candidatura que a gente ganha em primeiro turno. Vamos pedir, então, agora o PT é responsável pelo Bolsonaro no poder.
Doutora Luiz, o Haddad estava bem na frente do Ciro. Hoje o Ciro continua, como sempre, ele está em terceiro lugar. Márcia, Por que ele não tira a seguinte, candidatura para o presidente Lula ganhar porque a rejeição do PT é muito grande. Então, votaram no Bolsonaro porque não queriam de jeito nenhum Lula. Se o Ciro tira a candidatura, bom, é capaz do Bolsonaro ganhar em primeiro turno, porque o cirismo e o bolsonarismo estão juntos. Bom, infelizmente, desses candidatos que estão, já vi, acho, discurso de todos eles no horário político, né? Eu quero como presidente qualquer candidato que está concorrendo, com exceção de Bolsonaro e de Lula. Esses dois aí, não quero de jeito nenhum. Tá? Qualquer um outro lá, esse do novo, com o doutor, aquela mulher, a Tebet, Simone Tebet, me parece boa candidata, o Ciro, na ausência de coisa melhor, a Tebet já parte de uma premissa mentirosa e equivocada. Mulher vota em mulher, não é? Vota a favor da mulher. Ela votou pelo impeachment da presidenta Dilma e sempre votou a favor das medidas do Bolsonaro. Sim, então, para mim, ela já começa com uma premissa falsa. Só porque ela votou a favor do impeachment, já virou inimiga do PT. Ó. Sim, ela votando a favor do impeachment, ela criou esse monstro. Depois eles dizem que eles não têm ódio. Olha, não é que nós não temos amnésia, doutora. Vocês têm um ódio mortal de quem não comunga do pensamento de vocês. Não, doutor, nós não temos a amnésia. Não tem amnésia? Então, quem votou pelo impeachment da Dilma foi mais que 2/3 do Congresso, não foi? Doutora Luiz, só o senhor está falando há 5 minutos. Não entendi. Só o senhor está falando já há 5 minutos. Bem, pessoal, infelizmente não podemos continuar o debate. Agora está ficando bom. Agora que o senhor ia começar a soltar o veneno, né? Bom, então, dito isso, eu agradeço a colaboração dos colegas para o programa de hoje. E, dito isso, eu peço aos nossos fiéis telespectadores que nos aguardem até o próximo programa da semana que vem. Obrigado.